Final muito bom, porque a Dago acaba aceitando, né, praticamente a verdade. Oi gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Som. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o filme Donzela, o filme original da Netflix. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. O filme Donzela trouxe novamente a própria atriz Millie Bobby Brown. Ela está de volta trazendo um filmaço pra nós. Esse filme é praticamente hypado esses dias. Então, no caso, eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas... falando sobre o filme específico, né? Ele foi dirigido pelo Juan Carlos. Ele filme, né, no caso, o primeiro filme grande dele. Então, praticamente, os outros filmes que ele dirigiu não teve uma grande repercussão no mundo do cinema. O roteiro, né, no caso, foi escrito pelo Dan Maziel. O próprio elenco, né, no caso, a gente tem a própria Bobby Brown, Nick Robinson, Robin Knight, isso se fala, certo? Angela Bassett, Joe Bell, o sobrenome simplesmente não vou falar porque é difícil de falar, então eu vou, né, no caso, deixar aqui na tela. Winston, Brooke Carter, Julie Ackerman, Philip O'Neill. Então, esse foi, né, no caso, o próprio elenco do filme. E sobre a história, né, no caso, conta história da própria Elodie. É uma jovem que ela concorda a se casar com um belo príncipe, apenas, no caso, descobre que tudo era uma farsa, porque ela foi jogada em uma caverna, tinha um próprio dragão. Então ela, no caso, precisa sobreviver a esse dragão. Então a história, né, no caso, é em torno disso. E vamos falar do filme em geral, né? Gente, quando eu tava, né, no caso, fazendo esse roteiro desse filme, eu não sabia da história, né, praticamente do filme. Então, quando eu tava escrevendo esse tipo de sinopse, né, no caso, quando chegou na parte que ela tava realmente sendo jogada, né, praticamente, quando eu li dragão, mentira, ela vai ser jogada. Fiquei chocada realmente quando isso realmente aconteceu no filme, porque eu não imaginava que isso não ia acontecer. Então essa parte da ação do filme, ela foi bem elaborada. E outro ponto que eu assim, gostei bastante, que o filme trouxe ação muito boa, porque o visual é muito bom, o roteiro principalmente é muito bom. Os atores são bons também, e principalmente a química entre a própria Elodie e entre o próprio príncipe. Os dois, né, no caso, tem química, mesmo tendo pouco tempo de tela. Então eu gostei muito dessa parte, dessa nova introdução do filme, porque ele trouxe uma vibe muito gostosa, realmente. Então eu gostei muito dessa introdução do filme, por isso que eu fiquei impressionada com esse começo. Quando começa aqui, quando ela foi jogada dentro da caverna, que realmente a gente descobre que lá tem o dragão, que ela foi realmente um sacrifício para reino, né, no caso. Então aí começa aquela caça entre o dragão para poder matar ela. Mas antes, né, vamos entender um pouco mais o filme, né, porque o dragão faz isso. A família real, anos atrás, né, no caso, o rei, ele acaba descobrindo essa caverna e lá tinha 3 ovos. Porém, os ovos, né, no caso, acabam chocando
e acaba nascendo 3 minis dragões, filhotes, né? E o rei, né, no caso, manda seus homens matarem esses filhotes. Porém, só que o rei, né, no caso, não sabia que tinha uma mãe ali, né? Ali perto. Então, em troca de sobrevivência, né, praticamente, ele faz um acordo com a própria Dragoa, né, no caso, para ele entregar todas as suas filhas. Porém, ele não tem filhas, ele tem um filho homem. Então, praticamente, ele faz o seu filho ficar se casando e fazendo aquele ritual do sangue, né, no caso, e essas moças acabam sendo jogadas dentro da caverna, né, no caso. Então, a história, né, desse acordo é sobre isso. E o príncipe acaba se casando várias vezes. Então, a própria Elodie, no caso, ela não foi a única a ser jogada ali, praticamente, porque teve várias outras antes. No caso que eu gostei muito, que bem no comecinho do filme, que ela realmente vê uma moça na sua varanda, né? Porque ela vê o outro quarto e ela vê a moça lá, praticamente. Então, essa moça também, né, no caso, acaba se casando com um príncipe também. E ela foi jogada dentro da caverna. Porém, a Elodie, né, no caso, ela foi uma princesa diferente entre as outras. Porque ela acaba tentando sobreviver há dias, tentando esconder, né, no caso. E entre essas suas brigas entre a própria Dragoa, né, no caso, o momento mais chocante que eu assim gostei mais é a parte dos cristais. Scent Woman. Que tem uma parte sobre esses cristais, né, no caso, ela acaba subindo e a Dragoa fica lá embaixo, a boca aberta. Então ela acaba esperando para ela cair, praticamente ser devorada, né, praticamente. Então, essa parte foi muito angustiante, né, no caso, pra mim, porque, nossa, essa cena foi pesada, sabe? Mas um ponto que eu gostei mais desse filme é que o pai dela, ele vai, né, no caso, atrás dela. Então, ele acaba descendo lá de baixo, indo atrás dela. Porém, a própria Dragoa, né, no caso, escuta esses barulhos dele, né, porque ele acaba gritando o nome dela. E a Dragoa acaba matando os homens que estavam com ele e mata ele também. Mas o ponto que eu gostei mais ainda desse filme é que a própria rainha, né, no caso, fica furiosa com a própria Elodie, porque ela não estava aceitando o seu próprio destino, mas ela pega a irmã dela para fazer esses sacrifícios, né, praticamente. A sua irmã, né? E ela faz aquele elo de sangue e acaba sendo jogada lá dentro. Porém, tudo isso que acontece entre a morte do pai dela, ela acaba conseguindo escapar fora da caverna, né, no caso. E quando ela encontra a sua madrasta, isso que eu não contei, né, mas ela tem sim uma madrasta. E a madrasta conta que a própria rainha estou a Flória, que é a irmã dela, né? Então ela acaba voltando poder resgatar ela. Mas um ponto que eu gostei mais, a Dragoa, ela é muito inteligente. Ela acaba usando a irmã dela como um isca, praticamente. Então ela não quer a própria Flora, ela quer a própria Elodie. Então ela acaba usando ela para poder trazer ela de volta, praticamente. Então, só que, porém, a Elodie também é burra, praticamente. Então, ela acaba voltando, não por propósito de matar ela, a matar a própria Dragoa,
mas sem contando a verdade. No meio de tudo isso, quando ela vai, né, no caso, resgatar a sua irmã, a própria armadilha, para poder distrair a própria Dagoa, só que ela manda a sua irmã praticamente se esconder, né, porque ela precisava parar a Dagoa para realmente contar a verdade. E ela realmente consegue. Praticamente ela toca ela várias vezes e principalmente usando o fogo dela contra ela mesma. Então, quando ela parou ela todo esse tempo todo contando que a Dagoa matou praticamente pessoas inocentes. E além disso, que eu gostei muito desse filme é que ela mata ela realmente. Então, quando ela machuca ela, só para deter ela, né, praticamente. Então, quando ela usa isso, né, praticamente, pega aquelas larvas azuis que praticamente curaram ela usa isso para poder curar a própria Dagoa. Então, praticamente, ela fez uma aliada, né? Porque, principalmente, o final, né? O final muito bom, porque a Dagoa acaba aceitando, né? Praticamente a verdade e vai lá até o castelo, né? Praticamente matando todo o reino, né? Matou o rei, matou a rainha e o príncipe, porque o príncipe mereceu, né, no caso, ter morrido. E um ponto muito importante que eu gostei mais ainda, quando a Elodie, né, no caso, decide voltar para casa, a Dagoa vai junto. O final foi surpreendente, é o final que realmente consegue contar a verdade sobre a própria rainha e o próprio rei, no caso. A gente ia assistir mais vezes, principalmente porque as cenas de ação são muito bons, o visual é lindo, principalmente tem cenas de natureza, né, praticamente são lindas demais, os próprios figurinos lindos praticamente, e o final é um final, né, no caso, merecido, né? Porque o rei e a própria rainha merecidos mesmo serem mortos, então praticamente esse filme merece mesmo todo esse hype que tem aí, né? Porque esse filme é muito bom e eu, né, no caso, recomendo muito esse filme aqui para vocês. Se vocês, né, no caso, já assistiram esse filme, comente aqui embaixo. Se vocês gostaram, comente aí também. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!